Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje nós vamos estar trazendo um caso interessantíssimo ocorrido aqui no nosso vizinho, a Argentina. É um caso que ocorreu numa fazenda. Nós vamos ver uma série de fenômenos impressionantes. Nos dão claramente uma amostra da tecnologia fantástica dessas civilizações extraterrenas que nos visitam. Bom, como eu disse, esse caso ocorreu no dia 21 de outubro de 1963, na fazenda Santa Teresa, de propriedade da família Moreno. A fazenda era algo isolada, ela ficava próximo à cidade de Trancas, na província de Tucumã. E era uma família que, com diversos funcionários, tocava essa fazenda. E a família Moreno era constituída pelo pai, o senhor Moreno, a esposa e 3 filhas, a Eloiá, a Yolanda e a Argentina. O nome da filha tinha o nome do país, Argentina, e uma moça que ajudava nas tarefas domésticas, a Dora San Martín. E a fazenda não possuía rede elétrica, ela era dotada de um gerador a óleo que naquela noite havia resolvido quebrar. Então a família Moreno estava jantando à luz de velas, não havia energia elétrica, devido à quebra do gerador. Estávamos todos na mesa conversando alegremente e as suas filhas mais velhas, a Eloiá e a Yolanda, elas eram casadas com militares argentinos que no momento estavam nos seus respectivos quartéis. Então as duas também estavam em casa juntamente com seus filhos. E um detalhe curioso, quando por volta das 8 horas da noite, devido à falta de luz, todos resolveram se recolher mais cedo. Então cada um acabou se dirigindo para o seu quarto e por volta mais ou menos de umas 20 horas e 30 minutos, a Dora, Dora San Martín, a moça que ajudava nas tarefas domésticas, resolveu bater na porta da Eloiá, a irmã mais velha. Ela estava com muito medo e a Eloiá atendeu, viu claramente o aspecto de medo da menina e perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela disse que estava vendo estranhas luzes próximas à fazenda. E a Eloiá falou: olha, tem uma rede de trilhos aqui, uma ferrovia que passa aqui perto, talvez essas luzes estejam ligadas a algum trem. A menina negou aquilo veementemente e pediu, quase implorou, para que a Eloiá fosse até o local, ver do que se tratava. Ela acabou conversando com a sua outra irmã, Yolanda, e as 3 acabaram resolvendo sair. Ela falou com a sua irmã caçula argentina para que ela não acordasse os pais e ficasse de olho nas crianças que estavam ali. Feito isso, elas saíram da casa, elas percorreram mais ou menos uns 150 metros, quando elas viram aquelas luzes que a Dora havia visto. Era um fenômeno muito estranho. Sobre os trilhos da ferrovia havia 2 objetos separados por uns 50, 60 metros de distância, 2 objetos discoides. Havia um túnel de luz ligando os 2 objetos e dentro desse túnel diversas pessoas pareciam desenvolver uma atividade febril ali, parecia um corre-corre dentro daquele túnel de luz. E as 3 acharam aquilo muito estranho, viram que não se tratava de um trem, que talvez tivesse sofrido um acidente. Elas resolveram voltar para casa, pegar agasalhos, porque a noite estava muito fria. Elas retornaram, explicaram para a irmã caçula argentina o que estava se passando e que elas iriam sair, que ela deveria acordar os pais e ficar dentro de casa tomando conta das crianças. E a Argentina ficou extremamente curiosa, ela viu a preocupação tanto das 2 irmãs como da Dora, e ela resolveu também sair da casa para ver o que estava acontecendo. E a Eloiá voltou a falar para ela, não sair de casa, apenas acordar os pais e tomar conta das crianças. Feito isso, elas saíram com as blusas e com um revólver. Elas ficaram com medo que talvez fosse algum terrorista, que tivesse ali, um criminoso. Então elas levaram a arma para se proteger. Quando elas saíram de casa, elas viram uma pequena luz verde, próxima
a cerca que delimitava a propriedade dos morenos, e a Dora, a menina, achou que fosse a charrete de um dos trabalhadores da fazenda, o senhor Wincas, né? Então ela olhou ainda para Eloiá e ela falou: olha, acho que eu vou abrir o portão, porque deve ser o senhor Wincas que vem vindo aqui para a fazenda, né? Ela começou a ir até o local, né, e resolveu iluminar o que ela pensava ser a charrete com uma lanterna. Quando ela virou a lanterna na direção daquela luz verde, né, um objeto se iluminou intensamente, é um objeto discoide, mais ou menos numa faixa de 10 metros de diâmetro. Ele possuía uma série de janelas retangulares à sua volta. Ela tomou um susto enorme, não só ela, mas como as duas irmãs, a Yolanda e a Eloiá, né? Abaixo do objeto começou a surgir uma espécie de névoa branca. Elas viram que o objeto não estava pousado, mas ele estava muito baixo, né? Perto do nível do solo. Aquela névoa foi mudando de cor, né? Ela começou a tomar a forma de uma luz multicolorida que começou a girar à volta do objeto, talvez fosse o campo eletromagnético de propulsão da nave, né? Outro detalhe que chamou a atenção das três mulheres foi que começou a formar uma névoa, né, em todo o local, inclusive a cercar aquele objeto. Elas começaram a dizer que começou a ocorrer um odor muito forte de algo parecido com enxofre, né? E diante das surpresas das três, repentinamente aquele objeto deu um forte jato de calor, derrubou as três no chão. A Dora, né, a auxiliar da casa, acabou tendo queimaduras nos braços, nas pernas. Ela teve que ser levada depois até a cidade de Trancas para cuidar dos médicos. Mas agora nós vamos para o nosso quiz de hoje, né? No segundo bloco continuamos com essa história da família Moreno. Então, o nosso quiz de hoje, a pergunta, né, de hoje para os nossos amigos telespectadores, vai fazer o teste de conhecimento ufológico aqui, é: qual a famosa peça radiofônica que narrou uma invasão extraterrestre no planeta Terra? Né? Como é que era o nome desse filme? A Guerra Alienígena, o filme não, o programa de rádio, Guerra Alienígena, alternativa A, Guerra dos Mundos B ou Marte Ataca, né? Pense um pouquinho, esse programa de rádio teve um filme na década de 50 e uma refilmagem agora há pouco tempo. Nós estaremos dando a resposta no nosso último bloco. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, já retornamos com mais fenômeno UFO e o caso da família Moreno. Até já! Estamos aqui para o segundo bloco, Fenômeno UFO, de hoje, com o caso da família Moreno na Argentina. Mas antes de continuarmos com o caso, né, seja um parceiro nosso aqui, né? Em troca de uma pequena mensalidade, você vai ter eventos exclusivos, brindes, descontos em livros, uma série de benefícios, né? Em troca, essa mensalidade estará nos ajudando a fazer cada vez melhor aqui a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de rádio. Para maiores informações, 0800 12 18 38, Clube Amigos da Boa Nova. Você vai ter todas as informações, né, que vão lhe ser dadas pelas simpaticíssimas e educadíssimas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Conheça essa iniciativa aqui, 0800 12 18 38. Bom, vamos continuar com o caso aqui da família Moreno, né? Nós paramos quando a nave emitiu aquele jato de calor contra as três, né? As três levantaram em pânico e correram rapidamente até em casa, né? Fugiram, né? Apavoradas, em pânico. Detalhe curioso, né? Aquela estranha nave que estava mais próxima da casa, né? Um pouco mais de 50 metros, né? Ela começou a lançar um cone de luz em direção à propriedade da família, às casas da família, como se estivesse sondando. Detalhe curioso, a luz simplesmente não foi emitida pelo objeto e foi até o local. Ela foi percorrendo a distância lentamente, a luz. E a Eloiá viu quando outra nave começou a fazer a mesma coisa. E um desses cones de luz, que ela calculou em 3 metros de diâmetro, estava passando próximo a ela. Ela chegou a estender o braço,
dentro daquele cone de luz, ela sentiu muito calor, mas o que chamou a atenção dela é que não houve sombra. Era como se nada tivesse acontecido, como se ela nem tivesse colocado o braço ali. Aí ela ficou tomada de pânico, realmente ela correu mesmo até dentro de casa. Os pais que já estavam acordados estavam acompanhando da janela, eles estavam vendo as duas naves, emitindo aqueles cones de luz. Eles olharam mais ao fundo, aqueles dois objetos que haviam pousado a princípio, não havia mais aquele túnel de luz ligando os dois objetos. E outro detalhe, viram mais 3 objetos parados em cima dos trilhos da ferrovia. Diversos deles emitindo aquele cone de luz em direção à casa, inclusive em direção também a um galpão, onde é que a família Moreno guardava um trator. Detalhe curioso, a luz que atingia a casa, não se sabe explicar como, ela clareava todo o interior da casa. Apesar da casa não ter luz, porque o gerador estava quebrado, aquela luz passava através da parede de tijolos e iluminava toda a casa em seu interior. Isso para a gente é impossível, para a nossa ciência é impossível. E outro detalhe, a temperatura externa que estava em 16 graus dentro da casa subiu até 40 graus. E as 3 irmãs, quando chegaram perto das suas crianças, elas não acordaram, elas continuavam dormindo. Elas notaram que as crianças transpiravam abundantemente. Elas procuraram tirar o agasalho das crianças, por causa do excesso do calor dentro da casa. Nós sabemos que em alguns casos, no fenômeno ufológico, quando esses seres desejam, eles literalmente apagam a pessoa. Quando eles não querem que uma pessoa os veja, ou não é do interesse, uma abdução, por exemplo, a pessoa dorme e não acorda. Simplesmente não acorda. E é o que parece, isso ocorreu com aquelas crianças, as filhas, os filhos e filhas os netos da família Moreno não acordaram em momento algum, apesar de suar assim abundantemente. As mães procuraram tirar os agasalhos, a esposa do senhor Moreno, a matriarca da família, começou a rezar, pedir ajuda divina. Ela pensou que fosse acontecer algo terrível para com a sua família. E uma coisa curiosa, passado algum tempo, aquelas naves recolheram o feixe de luz. A partir do momento que isso ocorreu, a casa voltou a ficar escura novamente, a temperatura baixou. Fato é que aquela nave que estava dentro do terreno da fazenda mais próxima, ela mudou o feixe de luz, ela o direcionou para o céu. A impressão que dava é como se ela estivesse sinalizando para o céu. Depois ela jogou aquela luz na direção da cidade de Trancas. Em seguida ela recolheu aquela luz e todas as naves decolaram. Num só comando, aqueles 6 veículos decolaram lentamente a princípio, depois começaram a se afastar em direção a uma cadeia montanhosa da região. Aí tudo cessou, tudo se acalmou dentro da casa da família Moreno. Detalhe curioso, houve uma outra testemunha desses veículos. Uma médica que circulava por uma estrada ali nas imediações, ela teve um problema no carro, E enquanto ela abriu o capô do motor para ver o que estava acontecendo no seu carro, ela percebeu mais de 40 naves discoides passando ali a baixa altura, nas proximidades. Ela descreveu como tendo a mesma cor, que a família Moreno descreveu, o que comprova a história da família. Outro detalhe, o local ficou impregnado com cheiro de enxofre. Ela descreveu como cheiro de enxofre. Quando a família Moreno foi até o local onde aquela nave estivera pousada, eles notaram uma pilha de mais ou menos 1 metro, feita de esferas. Feita a análise, era 97% de carbonato de cálcio, 3% de carbonato de potássio, era a composição daquelas pequenas esferas, do tamanho mais ou menos uma bola de tênis. Aquela pilha, não se sabe o que era aquilo, que foi deixado por aquela nave. No dia seguinte, quando o dia raiou, em diversos pontos da linha férrea, eles acharam aquelas pequenas esferas de carbonato de cálcio e potássio espalhadas ali, não se sabe o que era. No local onde aquela nave estivera próxima ao solo, a vegetação secara. O senhor Moreno teve que adubar o solo em grande quantidade, para que voltasse a crescer plantas ali no local. Mas detalhe curioso, as plantas ali nunca cresceram com o mesmo vigor de antes. As plantas ali sempre, naquele local onde a nave estivera, eram mais mirradas,
do que os vegetais que ficaram fora do círculo onde aquela nave pousara. Como nós vimos, muitos fatos curiosos, luzes que passam através de paredes iluminam o ambiente, o calor excessivo de 16 para 40 graus, que quase literalmente cozinhou a família morando dentro da casa. Nós vimos uma tecnologia fantástica, luz que liga dois objetos, as pessoas andam dentro, aquele cilindro de luz emitido pelo objeto, sem deixar sombra, sem nada, a luz se movimentando lentamente, são coisas que a nossa ciência ainda não consegue explicar. Mostra o avanço dessas civilizações perante a nossa. Era o caso que eu gostaria de colocar hoje. Bom, vamos para o nosso segundo intervalo de hoje, já retornamos para o nosso último bloco, com a resposta do quiz, os e-mails e comentar em contato aqui conosco. Então voltamos já. Aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, vamos à resposta do nosso quiz. E a pergunta era: qual a famosa peça radiofônica narrou uma invasão extraterrestre no planeta Terra? Então, alternativa B, A Guerra dos Mundos. Mostram quando veículos marcianos chegam à Terra com o intuito de invadir. No primeiro episódio dos anos 50, os nossos vírus e bactérias acabam derrotando os extraterrestres que não tinham uma defesa orgânica para eles, então eles acabam morrendo. O segundo eu já não assisti, não posso comentar como é que foi o final da história, mas o primeiro, as doenças terrestres são as responsáveis pela derrota desses seres. Então, alternativa B, a Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, produzida para o rádio, adaptada para o rádio por Orson Welles. Vamos para os e-mails de hoje. E o primeiro aqui é da Marília Rocha, aqui de São Paulo. E ela pergunta: olha, olá Luiz, às vezes eu olho o céu e quando vejo as estrelas tenho a sensação de que algumas delas se movem rapidamente, sendo impossível ser um avião, pois está muito distante. Qual a possibilidade de ser um veículo espacial? Bom, primeira coisa que você não me deu foi o horário que isso acontece, viu, Marília? No horário normal, não o horário de verão. O horário de verão você tem que acrescentar mais uma hora, mas até por volta de umas 20 horas, tá? Pode ser um satélite nosso, ou a Estação Orbital Internacional. É plenamente possível, até as 20 horas. A partir desse horário, já não ocorre mais, porque esses veículos entram no cone de sombra da Terra. Esse hemisfério está entrando na faixa noturna, então a Terra bloqueia, pela sua rotação, a luz solar. Então esses objetos ficam na sombra e não podem ser mais vistos. Então, se for até as 20 horas, mais ou menos, viu, Marília, podem ser satélites, ou a estação espacial, por exemplo. O horário de verão, pelo menos até umas 21 horas. Passou desse horário, já não pode ser mais por esse motivo. Se esse movimento que você vê, de pontos luminosos, subirem devagar, realmente serão estrelas. Se for um movimento paralelo à linha do horizonte, não importa a altura que esteja, se for muito veloz, aí realmente pode não ser uma aeronave, um avião, um helicóptero. Precisamos ter muito cuidado, dependendo do ângulo que você olha um avião, principalmente à noite. Você precisa ver se ele tem aquelas luzes piscantes, aquelas luzes de navegação, precisa ver se escuta algum tipo de ruído dos motores, alguma coisa do gênero. Então você vai diferenciar. Se fugir de todas essas características, aí realmente que você está vendo um objeto voador não identificado. Tá ok? Então, muita atenção com o horário. Precisa ver também planetas, por exemplo, Vênus. Vênus, em certas épocas do ano, ela é muito visível, até às vezes durante o dia. É uma luz amarelada que você vê no céu. Mas ele vai subir em relação à linha do horizonte. Marte, que é uma pequena luz vermelha, a mesma coisa. Tá bom, Marília? Mas se fugir dessas características, é um objeto voador não identificado. Então você vai ter que prestar atenção. Tá bom, minha amiga? Pelo pouco que você me deu aqui, eu não posso te afirmar com certeza do que se trata. Você agora, com os dados que eu te dei, você já vai ter mais subsídios para você mesma fazer a análise em cima do que você está vendo aí na tua região. Tá bom, Marília? Então, um abraço a você e os seus. Fique com Deus. E qualquer coisinha, estamos aqui à sua disposição. O segundo e-mail aqui é da Beatriz Moreira de Souza, de Limeira, interior de São Paulo. Nós estamos parabenizando aqui pelo programa, então agradeço em nome de todos aqui da TV Mundo Maior.
e você gostaria de saber mais evidências sobre Marte, principalmente aquelas fotos tiradas das sondas americanas, revelando imagens insólitas como o famoso rosto marciano. Isso já existe aqui no próprio programa Fenômeno UFO, viu, o Beatriz? Se você olhar um dos primeiros programas, eu não lembro se é o terceiro ou quarto programa, agora de memória, viu, Beatriz? Eu não recordo, mas está lá, fatos que a NASA oculta sobre a Lua e Marte, você vai ter isso. É muito melhor do que ficar aqui te falando. Você vai ouvir a explicação e você vai ver as imagens, os comentários a respeito das imagens que existem ali. Dê uma olhadinha, primeiros programas. Entra aqui no site da TV, né? www.tvmundomaior.com.br. Existe todo um arquivo aqui do programa, desde o primeiro programa de agosto do ano passado até o programa de hoje. Então você dá uma olhadinha, um dos primeiros programas, eu não lembro se é o terceiro ou quarto programa, está lá, fatos que a NASA oculta a respeito da Lua e Marte. Você, assistindo, você vai ver essa parte de Marte que te interessa. Aí você vai ver as imagens e os comentários. É muito mais completo que uma resposta que eu poderia te dar aqui agora, com menos tempo. Tá bom, minha amiga? Mais qualquer coisinha, Beatriz, entra em contato aqui conosco, que estamos também sempre à sua disposição. Vamos aqui para o nosso último e-mail aqui do meu amigo Robson Lima dos Santos de Pernambuco, né? Um beijo no coração de todos os nossos irmãos pernambucanos. E ele pergunta que ele tem algumas dúvidas e curiosidades. Qual planeta do Sistema Solar podemos descartar a existência de vida e por quê? E gostaria de saber mais também sobre novas descobertas dos cientistas a respeito da existência de mais de um universo, mas sim de multiverso. Bom, pela nossa ciência clássica, que busca uma vida similar à nossa, somente Marte tem evidências disso, uma civilização que já estaria extinta porque algum corpo celeste bateu lá. Pela doutrina espírita, viu, Robson, todo o planeta é habitado. Mas você vai dizer, puxa, Luiz, mas não se vê nada, não se vê uma foto de uma cidade, de seres, nada. Eles estariam em um outro nível vibratório. Então, nossas câmeras, nossos equipamentos não captam isso. Agora, se nós formos olhar do ponto da ciência acadêmica tradicional, somente a Terra e Marte já teve vida. Vênus parece que também já teve água há milhares de anos. Precisaria um dia uma expedição nossa descer lá, pesquisar com maior detalhes para ver se isso também já não aconteceu em Vênus. Mas, a princípio, a Terra ainda tem vida e Marte já teria tido uma vida como a nossa. Múltiplos universos é uma tese atual da física, que o nosso seria apenas um entre muitos. Na teoria das superquadras fala não só de múltiplos universos, mas como 11 dimensões, além das 4 que conhecemos. Entendeu, o Robson Lima? Então, basta você procurar alguma coisa a respeito de teoria das superquadras que vai falar de universos paralelos e múltiplas dimensões. Com relação ao sistema solar, apenas a Terra tem vida e Marte já teria tido. Tá bom, meu amigo? A resposta que eu posso te dar. Qualquer coisinha você entra em contato conosco novamente. E para você fazê-lo é muito fácil. Né? Você quer entrar em contato aqui com o programa Fenômeno UFO, aqui na TV Mundo Maior, é só você acessar o seguinte site, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você manda o seu e-mail para cá com críticas, sugestões, pauta de programa que você gostaria de assistir aqui conosco, como o anterior, que você viu que foi pauta de um ouvinte aqui de São Paulo. Né? Então, meu amigo, fique à vontade, participe aqui, nos ajude a fazer o programa também, né? Com as suas sugestões e pautas. Era o que eu tinha a dizer no programa de hoje, então queria desejar uma ótima semana, né? Fiquem com Deus, um beijo no coração, então semana que vem, no nosso próximo encontro aqui no Fenômeno UFO, aqui na TV Mundo Maior. Um forte abraço e até lá.